Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã abafada em Washington, D.C. O tribunal estava lotado, murmúrios se misturando ao som do martelo do juiz. No centro da sala, uma mulher negra permanecia ereta, calma, quase invisível para muitos, mas cada um de seus gestos revelava uma força silenciosa. O policial que a acusou, um homem seguro de si e convicto de sua impunidade, relatou sua mentira com confiança. Falou de roubos, de comportamento suspeito, de provas forjadas. Cada palavra atingiu a Assembleia como um golpe de martelo, exceto para ela. Ela sabia que ele desconhecia uma verdade que ninguém naquela sala poderia imaginar. Ela não era uma cidadã comum. Na realidade, ela era uma tenente-comandante dos SEALS da Marinha, uma das oficiais mais respeitadas e temidas do país. Missões ultrassecretas, operações arriscadas, anos de sobrevivência onde poucos teriam resistido. Tudo isso a preparou para aquele momento. Ela ouviu o policial mentir, os olhos fixos nele, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Um sorriso que prenunciava o fim de sua mentira. Ninguém poderia imaginar o que estava por vir. O tribunal se tornaria palco de uma humilhação reversa, um ato retumbante de justiça e, acima de tudo, uma revelação que deixaria todos os presentes sem palavras. Aquele policial confiante e arrogante estava prestes a aprender o verdadeiro significado do medo e do poder real. A sala do tribunal fervilhava de murmúrios e olhares insistentes. O policial, um homem na casa dos 40 com olhar severo e confiança exagerada, estava diante do juiz, certo de sua vitória. Gesticulava com arrogância enquanto relatava uma versão exagerada, se não totalmente falsa, dos acontecimentos. Meritíssimo, esta mulher foi flagrada em flagrante ato de... Ele começou, com a voz trêmula de uma autoridade deslocada. A mulher negra, sentada no banco dos réus, ergueu lentamente os olhos para ele. Seu semblante era calmo, quase frio. Mas por trás daquela máscara de serenidade, havia uma tensão palpável. Ela sabia que ele desconhecia completamente sua verdadeira identidade, sua carreira militar secreta e seu treinamento rigoroso. Uma simples verdade poderia mudar tudo, e ela estava preparada. Ao seu redor, alguns jurados trocaram olhares perplexos. Ela parecia tão comum, mas sua postura, sua posição ereta e aquele brilho nos olhos davam a impressão de que ela jamais se rendeu. Tem certeza do que está dizendo? Perguntou o juiz severamente, encarando o policial. Com certeza, meritíssimo. Tenho todas as provas necessárias, respondeu ele com um sorriso satisfeito. Enquanto o policial continuava sua história, não percebeu o leve movimento da mulher. Ela discretamente ajustou a postura, o olhar tornando-se mais penetrante, quase intimidador. Aqueles que a viam pela primeira vez sentiam um arrepio. Havia algo nela que era mais do que o de uma cidadã comum, algo que inspirava respeito e medo. De repente, o policial deu um passo à frente para mostrar o que chamou de prova em uma pequena tela. Mas mal havia começado quando a mulher falou com a voz calma, porém incisiva. Meritíssimo, antes que essa mentira continue, creio ser necessário esclarecer uma coisa. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para ela. Até mesmo o policial pareceu perder parte da confiança, como se uma corrente invisível o tivesse atingido. Eu sou a tenente-comandante, ela começou, e suas palavras fizeram o ar ao redor deles vibrar. O murmúrio aumentou na sala. Ninguém tinha ouvido aquelas palavras saírem da boca dele. O policial empalideceu ligeiramente, incapaz de esconder a surpresa. Ela continuou. Os SEALS da Marinha dos Estados Unidos. Eu servi em missões onde cada segundo contava, onde cada decisão podia determinar a vida ou a morte. E posso garantir que o que você acabou de dizer aqui é completamente falso. O juiz franziu a testa. Os jurados, atonitos, endireitaram-se abruptamente. E o policial? Ele congelou. Pela primeira vez não tinha respostas nem estratégia. Sua mentira acabará de se chocar com uma realidade que jamais imaginara. E naquele tribunal, uma única mensagem clara cruzou o ar. A verdade, quando bem fundamentada, é mais poderosa do que a mentira mais descarada. O silêncio no tribunal tornará-se quase sufocante. Todos os olhares estavam fixos na mulher negra, agora de pé, seu uniforme civil impecável mal disfarçando a aura de autoridade militar que emanava dela. O policial, antes tão seguro de si, tinha as mãos levemente trêmulas. Cada palavra que ele havia proferido agora parecia ridícula diante do poder silencioso da verdade. Tenente-comandante, gaguejou o juiz, visivelmente surpreso. Explique o que isso significa para este caso. Ela respirou fundo, seus olhos percorrendo o cômodo.
Então, calmamente. Suas acusações são baseadas em mentiras. Não apenas os eventos descritos são falsificados, mas suas supostas provas nada mais são do que manipulação grosseira. E eu posso provar isso. Com um gesto ágil, ela retirou um pequeno dispositivo eletrônico da bolsa. Num instante projetou imagens e vídeos na tela do tribunal. Imagens que mostravam não apenas sua presença em outros locais na época em que o policial alegava que ela havia cometido seus crimes, mas também mensagens oficiais e relatórios militares confirmando suas missões e patente. O murmúrio na sala transformou-se em sussurros confusos. O policial, encurralado, tentou falar. Isto não é possível, isto não é oficial. Mas cada palavra que ele proferiu soou falsa. O tribunal agora via a verdade em imagens e documentos. Sua credibilidade estava se desfazendo diante de seus olhos. O juiz franziu a testa, seu olhar alternando entre o policial e a mulher com uma mistura de surpresa e gravidade. Senhor policial, disse o juiz com voz gélida. O senhor está aqui para testemunhar a verdade. O que pode dizer para corroborar essas evidências? O policial abriu a boca, fechou-a novamente procurando as palavras. Mas tudo o que conseguiu fazer foi gaguejar e tentar recuperar algum controle, em vão. A mulher, por sua vez, manteve-se calma, quase majestosa. Seu tom não era ameaçador, mas cada palavra tinha o peso de uma frase. Da próxima vez que você decidir mentir no tribunal, lembre-se de que a verdade sempre acaba por alcançá-lo. E quando isso acontecer, ela fez uma pausa, deixando sua autoridade pairar sobre toda a Assembleia. Não haverá volta. Naquele exato momento, o policial sentiu o chão ceder sob seus pés. Os murmúrios no tribunal transformaram-se em choques e exclamações. Os jurados, as testemunhas e até mesmo os advogados presentes compreenderam que estavam presenciando uma reviravolta histórica. A vítima de uma falsa acusação não só era capaz de se defender, como também era capaz de inverter completamente a situação, humilhando publicamente aquele que ousara traí-la. O policial baixou os olhos, envergonhado. Ele havia subestimado seu alvo da pior maneira possível. E no ar do tribunal, uma lição clara ressoou. O verdadeiro poder não se mede apenas pela força, mas pelo domínio da verdade e da disciplina. A tensão no tribunal era palpável. Até mesmo o juiz parecia prender a respiração, ciente de que o que estava prestes a acontecer não era um julgamento simples, era uma demonstração de poder, estratégia e justiça implacável. O policial, ainda paralisado, sentiu sua arrogância se transformar em pânico. Todos os presentes agora podiam ver que ele havia mentido e que a mulher negra que ele tentará desacreditar estava longe de ser uma vítima comum. Meritíssimo. Ele gaguejou, tentando se recompor. Eu posso explicar. Mas ela ergueu a mão e com um gesto simples interrompeu-o de forma clara e direta. Sua voz, calma, porém firme, ecoou por toda a sala. Não há nada a explicar. Tudo o que você disse é falso, e você acabou de provar isso com o seu próprio nervosismo. Em seguida, ela se voltou para a Assembleia e com precisão militar, revelou o detalhe que selaria o destino do policial. Gostaria de lembrar que este senhor aqui deveria proteger a justiça. No entanto, ao mentir no tribunal, ele traiu a lei, traiu seu distintivo e traiu todos os cidadãos que acreditam na integridade da polícia. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns espectadores trocaram olhares de choque, outros assentiram em aprovação. O policial, entretanto, sentiu as bochechas queimarem, incapaz de encarar a mulher. Ela continuou. Na minha unidade não toleramos traição nem mentiras. Todo erro é corrigido. Toda injustiça é punida. E hoje, este tribunal testemunhará a correção de um ato intolerável. Com um gesto, ela ativou uma gravação de áudio que o próprio policial havia fornecido numa tentativa de incriminá-la. Toda a sala ouviu então sua própria voz se contradizendo, suas mentiras expostas, cada palavra distorcida por sua própria tentativa de manipulação. O juiz, visivelmente atônito, bateu o martelo com força. Agente, acredito que sua credibilidade está completamente comprometida. O policial tentou protestar, mas a mulher colocou a mão sobre o dossiê de provas, e seu olhar penetrante foi suficiente para silenciá-lo. Qualquer espectador podia ler em seus olhos. Ele acabará de ser humilhado da maneira mais pública e irreversível possível. Naquela sala, uma dura verdade se tornou clara. O poder não se mede apenas por armas ou distintivos, mas por disciplina, coragem e completo autocontrole. E uma mentira, quando confrontada com uma verdade cuidadosamente construída, jamais sobrevive. O policial, agora pálido e trêmulo, percebeu que acabará de cruzar uma linha da qual jamais poderia retornar. Aquele tribunal não era mais simplesmente um lugar de julgamento. Era um lugar onde ele havia sido publicamente derrotado, sem escapatória.
O tribunal nunca estivera tão silencioso. Cada respiração, cada movimento parecia amplificado pela intensidade do momento. A mulher negra, agora de pé, personificava o controle absoluto, calma, confiante e formidável em sua precisão. O policial, por sua vez, estava literalmente paralisado pela vergonha e pelo medo. Ele havia perdido toda a autoridade na sala. Sua mentira acabará de ser desmascarada e todos podiam ver. Excelência, disse ela em voz clara e firme. Solicito que este policial seja formalmente repreendido por perjúrio e por tentar incriminar um cidadão com base em mentiras e preconceito. O juiz, ainda atordoado com a demonstração, levou alguns segundos para se recompor. Então, batendo o martelo com uma gravidade recém-adquirida. Após examinar as provas apresentadas e ouvir o depoimento da testemunha, ele fez uma pausa, encarando o policial com um olhar penetrante. Declaro que as acusações contra esta mulher são nulas e sem efeito. Um murmúrio de alívio e espanto percorreu a sala. Mas a mulher ainda não havia terminado. Ela caminhou em direção ao policial, seu olhar penetrante como uma lâmina. Lembre-se disso, disse ela lentamente, a verdade é uma arma que você nunca pode ignorar. E aqueles que tentam distorcê-la, sempre acabam sucumbindo ao seu peso. O policial baixou a cabeça, incapaz de responder, com a garganta apertada. Todos os espectadores entenderam que aquele momento não se tratava apenas da justiça de um tribunal. Era uma lição de humildade e respeito. Uma demonstração de que a força moral e a disciplina sempre triunfam sobre a arrogância e a mentira. À medida que o tribunal se esvaziava, muitos se voltaram para lançar um último olhar àquela mulher que acabará de transformar um simples julgamento numa demonstração de poder e justiça inabalável. Até mesmo o juiz, geralmente impassível, não pôde deixar de oferecer um discreto sinal de respeito. Ele acabará de testemunhar algo raro, quase mítico. A mulher saiu do tribunal com a mesma serena confiança com que chegará, deixando para trás um policial humilhado, uma plateia atonita e uma lição gravada na mente de todos. Nunca subestime o poder da verdade, especialmente quando personificada por alguém que dedicou a vida a defendê-la. E nos corredores silenciosos do tribunal, apenas uma mensagem ressoava: mentiras podem abrir suas bocas, mas a verdade reina absoluta.